Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8, galera, sempre trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo nesse domingão, galera, dia 7 de julho de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do mercado da bola do Flamengo que está repercutindo aí nas mídias sociais. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podendo nos ajudar a trazer conteúdo diários para vocês, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. Na Copa América, então por tudo isso é um problema a mais para o Tite, uma preocupação. O Verton, que foi a opção dele, um jogador de 20 anos, um jogador que já teve oportunidade no Flamengo, mas está longe de ser consolidado, ainda precisa ganhar muita cancha. E o Flamengo, no segundo tempo, até finalizou mais, mas finalizou com pouca qualidade. Se não é o Pedro, com o aproveitamento que ele tem, o Flamengo teria dificuldade para fazer gol. O Luiz Araújo tem sido um cara mais participativo na hora de servir os companheiros, e não necessariamente de marcar, mas para fazer cruzamentos, na bola parada, tem sido muito importante. Mas hoje o Tite perdeu os pontas mais contundentes, os pontas que entregam mais gols, Bruno Henrique e Everton Cebolinha, e naturalmente o time vai sentir esse impacto. Hoje, para mim, foi flagrante a forma como o Flamengo fisicamente decaiu e o Tite, pela necessidade, teve de trocar até no finalzinho os garotos que ele tinha colocado em campo, porque além de não terem dado uma resposta técnica, também sentiram fisicamente, que o Cuiabá continuou ali inteiro, pegando na marcação. O Verton, quando sai, já estava ali até tendo dificuldade para recompor. Então, tudo isso, mérito também de um adversário que soube aumentar a rotação da partida e tirar proveito dessa fragilidade física do Flamengo por causa de tantos desfalques. Olha, já a gente volta a falar de Flamengo e Cuiabá, teremos entrevista coletiva no Maracanã, o técnico Tite daqui a pouco fala, mas vamos falar um pouco da vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino. Instituições, tanto é que o Tite entra com o Lohan no lugar do Bruno Henrique, entra com o Verton, jogador pouco acionado, jovem, de 20 anos, e no segundo tempo ele se vê obrigado a tirar os dois jovens que colocou em campo. Para a entrada do Carlinhos, tentou com mais um centroavante na área dobrar a aposta nessas bolas aéreas, e também o Matheus Gonçalves no lugar do Verton, que acabou sendo muito tímido ali pelo lado esquerdo, não conseguiu levar vantagem na jogada individual e também sentiu o aspecto físico. Cuiabá é um time muito intenso, foi competente na sua forma de jogar, um time bem treinado pelo Petit, mas uma atuação sim abaixo do Flamengo, mas que está num contexto de muitos desfalques, que deve ser relativizada. Não se pode colocar o peso desse tropeço, desse empate, como algo definitivo do trabalho do Tite. Pelo contrário, o recorte até aqui, nesse período em que o Flamengo lida com desfalques durante a Copa América, é positivo. O balanço até aqui é de um Flamengo que tem mais de 70% de aproveitamento e mesmo com esse empate continua líder isolado do Campeonato Brasileiro. Cuiabá, nesse momento, depois desse empate, é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro com 14 pontos. O Flamengo mantém a liderança com 31, 4 pontos a mais do que Palmeiras, Botafogo, Bahia. Lembrando que amanhã, ou neste domingo, jogam Palmeiras e Bahia. Vamos acompanhar um pouco da coletiva do técnico Tite depois desse 1-1. O Flamengo que perdeu o Bruno Henrique ali no final do primeiro tempo, por volta de 35 minutos do primeiro tempo ele saiu, depois de sofrer uma lesão, e o Tite, mais uma vez, volta a reclamar do calendário, da sequência de jogos. Não é a primeira vez, da outra vez ele até, de uma forma mais veemente, reclamou, né? Teve até uma resposta da CBF. Não é o único, Abel Ferreira do Palmeiras às vezes reclama. Não tem jeito, calendário no futebol mundial, mas no futebol brasileiro, cada vez mais campeonatos. E o Flamengo ainda, o Tite ainda é um dos que tem aí, talvez, o elenco mais recheado para poder utilizar, mas sofre e reclama, Pascoal. A reclamação dele quanto ao Bruno Henrique, o Bruno Henrique não foi uma lesão muscular, né? O Bruno Henrique foi uma bola disputada contra o adversário e o adversário cai em cima da perna do Bruno Henrique e torce o tornozelo do Bruno Henrique.
Não foi uma lesão muscular, é um entorse de tornozelo que pode acontecer dependendo do grau, o jogador pode voltar na próxima partida, dependendo do inchaço que fica. Mas você viu ele dizendo, não sei, se não fosse a sequência, se talvez ele não tivesse sofrido a lesão. Não, mas o jogador do Cuiabá caiu em cima do... Eles foram disputar uma bola e um caiu em cima do outro e ficou preso o pé do Bruno Henrique. Ali é uma fatalidade de jogo, né? Eu não quero nem... Não tem zero maldade nisso aí, porque é uma disputa de bola entre dois jogadores dentro do campo. Agora, que o Flamengo tem muitos desfalques é uma verdade, é uma realidade. Essa é uma realidade claríssima, tanto nas ausências por lesões, quanto nas ausências por convocações. Mas não é só o Flamengo que tem esse mal. O São Paulo hoje jogou novamente com 9 jogadores do seu elenco faltando. O Palmeiras jogou a última partida com menos 9 jogadores. Então a gente tem visto aí o Atlético Mineiro jogou com menos 11 jogadores, entre lesionados e jogadores de seleção. Então é absolutamente comum nesse momento. A Copa América não vai durar a vida inteira não, hein? Não vai até dezembro. A Copa América acaba daqui uma semana. Então a gente tem que entender o funcionamento dessas coisas. E tem uma coisa, né? O Flamengo reclama, o Tite reclama, mas o Tite com o Flamengo são líderes do Campeonato Brasileiro e com aproveitamento de 70%, quase 71%, nessa época que está sendo disputada a Copa América. Antes da Copa América, o Flamengo tinha 64% de pontos obtidos ao longo da competição. Então, são fatos para serem observados. A gente que passou um pouquinho pelo futebol sabe como é que é. O jogador de futebol não gosta muito de treinar. O jogador de futebol gosta de jogar, né? Então, se jogar de quarta e domingo, eu sei que tem que respeitar o tempo de recuperação do jogador. Eu sei que a intensidade do jogo é muito elevada. Eu sei que o nível físico é de muito, mas muito mesmo, de exigência, uma exigência muito grande para o nível físico dos jogadores. Mas o time do Flamengo, com os recursos que tem, com a potencialidade que tem e com os equipamentos que tem, recupera jogador mais facilmente de qualquer outro time. O Palmeiras com o que tem, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Internacional, os times de ponta do futebol brasileiro têm muitas condições de botar os seus atletas em pleno físico para jogar uma partida de futebol. Acho necessário contar com todos, porque quando você tem os 11 titulares, isso dá um nível muito melhor de jogo. Quem não queria ver Arrascaeta e De La Cruz no meio-campo do Flamengo, né? Quem não gostaria de ver o Palmeiras com o time completinho em campo para poder jogar uma partida de futebol? Mas nem sempre isso é possível, porque os jogadores se lesionam, faz parte do futebol esse tipo de coisa. Agora, o Flamengo vai na liderança do campeonato, mesmo com empate. E mesmo que os seus adversários diretos, Palmeiras, Botafogo, que Palmeiras e Bahia jogam, quem vencer de Palmeiras e Bahia e Botafogo, Botafogo recebe o Galo. Ganhando as suas partidas, o que acontece? Ficam um ponto do Flamengo. Ainda não chegam no líder do campeonato. Isso mostra a supremacia do Flamengo no futebol brasileiro neste momento. Agora, quando tudo voltar ao normal, a gente vai ver as características de cada um, tem o segundo turno inteirinho para poder disputar. Tem muita coisa ainda. O Campeonato Brasileiro tem... Eu gosto muito do Campeonato Brasileiro. Acho, às vezes, que a CBF não cuida bem do seu produto, mas acho o Campeonato Brasileiro sensacional. Muito bem, então falamos desse 1-1 entre Flamengo e Cuiabá no Maracanã. Vamos falar... Eu não vou ficar babando o ovo do Flamengo porque o Flamengo correu até o final, porque a torcida apoiou o Flamengo até o final, porque o Flamengo brigou até o final. O negócio é o seguinte, mais uma vez, como é de costume, o Flamengo perdeu pontos ridículos em casa para um adversário fácil. Aí muita gente vai falar, pilhado, respeito o Cuiabá. Eu respeito o Cuiabá. Mas não dá para a gente normalizar um time que podia se distanciar na liderança do Campeonato Brasileiro, vai jogar em casa, no Maracanã, contra o modesto Cuiabá e não sair com os 3 pontos. É o que eu falo, é o típico jogo que o Palmeiras do Abel Ferreira não perde ponto. O Palmeiras do Abel Ferreira, ele pode estar com o time só da base,
dentro de campo. Ele não vai perder pontos ridículos em casa. E o Flamengo, eu repito, eu vejo esse Flamengo como um time que entra acomodado em campo contra times de menor expressão. O Flamengo lutou até o final, lutou. O Flamengo massacrou no segundo tempo, massacrou, mas demorou para emplacar. Por quê que o Flamengo demorou para emplacar? Demorou porque entrou acomodado, na minha opinião, sim. É um Flamengo que começa de um jeito contra times mais fracos e é um Flamengo que entra muito mais ligado contra um Palmeiras, contra um Atlético Mineiro. Eu já peço o like de todo mundo, tá? Desde o começo da live no nosso novo canal aqui, Pilhado Esporte, e peço para todo mundo já se inscrever no canal. Já se inscreva no nosso novo canal, Pilhado Esporte, tá? É muito importante que a gente quer chegar a 100 mil inscritos em menos de 2 meses. Então, todo mundo que chegar no vídeo, já se inscreve e já deixa o like. E aí, o que eu digo é que esse Flamengo, no Maracanã, contra o Cuiabá, tinha que vencer e tinha que vencer bem. Então, sem essa lorotinha, mas o time lutou. O time lutou, tem que lutar. Só no ano passado, que era aquele time sem vergonha, apático, que não queria jogar por treinador. Esse ano o time está lutando. Não tenho o que falar da luta do time, da briga do time. É um time que tenta a vitória até o final. Agora, entrou acomodado, sim, o Flamengo. Entrou achando que já tinha conquistado os 3 pontos, sim. E me desculpa, a torcida está de parabéns por ter feito festa até o final. Mas que esses jogadores não saiam de campo satisfeitos com esse resultado. Era um jogo para abrir vantagem. Até porque o Palmeiras vai jogar contra o Bahia. Era um jogo para o Flamengo tentar ficar aí a 5, 6 pontos do Palmeiras, porque o Palmeiras é regular. O Palmeiras não vai dar esses moles contra Cuiabá na sua casa. Então, que esse Flamengo entre sempre ligado da mesma forma dentro de campo. E tem que ser cobrado isso. É um Flamengo que evoluiu muito? É. É um Flamengo que está mais organizado agora? É. É um Flamengo que busca mais o resultado agora? É. É um Flamengo que tem sangue nos olhos? É. O trabalho do Tite melhorou? Melhorou. Mas perder ponto para o Cuiabá em casa não dá. E eu já previa isso. Porque eu falei no programa da Jovem Pan que o Flamengo adora perder ponto para time fraco em casa. Adora. O Flamengo gosta de perder esses pontos. Aí vai, ganha um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro, podendo emplacar dentro do Maracanã com o Cuiabá e tem um resultado ridículo como esse. Tem que ter cobrança. E outra coisa, tem que ter cobrança também a garoto da base. Sem essa frescurinha, garoto da base não pode ser vaiado. Garoto da base não pode ser cobrado. Se o Lohan tem potencial e não está jogando nada, ele tem que ser cobrado. O Lohan tem que ser cobrado. Alguém tem que falar com o Lohan, porque ou ele está deslumbrado, ou ele está começando a sentir a pressão de ser titular do Flamengo, de ter mais chances com a saída do Arrascaeta. Agora, ficar nessa lorotinha, não vai em o Lohan. Gente, se o cara é jogador do Flamengo desde a base... Venha viver a experiência do alto. Ele tem que saber que ele vai sofrer pressão. Então, sem essa palhaçada de não poder cobrar o garoto. Se ele tem potencial e não está jogando nada, tem sim que ser cobrado. Tem sim que estar acostumado a jogar no Flamengo e poder receber vaia um dia no Maracanã. Todos já receberam vaia no Maracanã. Por que não pode? E ele não está jogando nada, tá? O Lohan não está jogando bem. O Lohan caiu. A torcida tem que apoiar? Tem. Mas um resultado ridículo como esse pode fazer a diferença na final do campeonato. Pode fazer a diferença sim. O Flamengo jogou bem no segundo tempo, mas entrou acomodado. Não foi um Flamengo que entrou ligado dentro de campo. Para mim, o primeiro tempo do Flamengo, inclusive o gol que levou, não pode. Não pode. Mostra que não entrou ligado. Mostra. O Alan vem sendo muito irregular. E aí é o que eu falo. Que nem aqui, ó, o Danilo. E aí eu leio todo mundo. O time está todo desfalcado. Já viram o elenco do Flamengo? O time reserva do Flamengo, ele é muito mais caro, ele é muito mais valioso que o time do Cuiabá. Então, isso para mim não pode ser desculpa. Não dizem que o elenco... Eu fui o primeiro a meter o pau na CBF. Eu acho um absurdo estar rolando o campeonato
junto com Copa América. Agora, não dá para você me dizer que o time reserva do Flamengo não pode ganhar do Cuiabá. E esse era o time misto. O time do Flamengo reserva, olha o elenco do Flamengo. Hoje tinha Alan, hoje tinha Gerson, hoje tinha Davi Luiz, hoje tinha Fabrício Bruno, hoje tinha Ayrton Lucas, hoje tinha Pedro, hoje tinha até a lesão o Bruno Henrique. Então, o time reserva do Flamengo, Danilo, na minha opinião, e hoje não era reserva, era misto, para mim tinha que jogar melhor que o Cuiabá. Para mim tinha que ganhar do Cuiabá. E aí o Michael manda aqui, Lohan tá parecendo o Vitor Hugo. Lohan caiu de rendimento. Lohan não tá jogando nada. E o Lohan, para mim, pode ser cobrado sim. Para mim tem que acabar essa palhaçada de tratar garoto da base como se fosse, uma criança. Não é. Se subiu para o profissional do Flamengo, tem que saber lidar com pressão. Você vê o Estevão. Olha o Estevão do Palmeiras. Olha o Endrick no Palmeiras. O Endrick foi cobrado no Palmeiras. Chegou a ser vaiado, saiu de campo chorando, depois recuperou. Tem que estar preparado para pressão. É jogador de Flamengo, não interessa a idade. E sim, o torcedor pode cobrar. É um Flamengo que está sentindo? É. É um Flamengo que está desfalcado? É. Mas são esses pontos contra time fraco, porque é muito mais fraco do que o Flamengo, dentro de casa, que tiram um título brasileiro. Não pode. É o típico jogo que o torcedor depois lembra. Putz, lembra aquele ponto que a gente perdeu, aqueles 2 pontos que a gente perdeu para o Cuiabá? São pontos que fazem a diferença. Então, no brasileiro, não tem essa de entrar mais acomodado quando é com o adversário mais fraco. Tem que, pelo menos, arrancar o empate, né? Jogar por uma bola, arrancar uma vitória ou um empate, né? No caso, como aconteceu. No primeiro tempo, o Flamengo começou já pressionando bem o Cuiabá e dava a impressão que o Flamengo ia já começar roubando as bolas e já meter saco nos caras, mas, né, o negócio engrossou quando o cara deu uma escapada lá, que é o Derek Lacerda, né? Deu uma escapada ali aos 6 minutos, cara. Não deu pra entender até agora como é que ele conseguiu fazer aquele gol e como é que a defesa do Flamengo bobeou tanto daquele jeito, né, cara? O Gerson que tava atrás dele parece que abandonou o cara, que é coisa estranha, mas tudo bem, né? O cara foi lá, fez o seu gol, né? E a partir daí, o primeiro tempo todo complicado, né? Flamengo com a bola no pé, tentando adentrar as linhas defensivas do Cuiabá, mas os caras estavam, parece que tinham estudado o Flamengo, né? Pelo menos é o que parece até o locutor aí do Sport TV, onde eu estava acompanhando o jogo, o cara falou que realmente parece que os caras vieram com os Flamengo estudados, né? E o Cuiabá, que é um time que tem dado trabalho aí, né? Ganhou do São Paulo, ganhou do Criciúma, acho que não me engano. Então, assim, o Cuiabá complicando a vida da galera aí, tirando o ponto da galera da tabela de cima, né, meu? Né? Da parte de cima da tabela, né? Mas o Flamengo no segundo tempo voltou diferente, né? O Tite fez aí, colocou o Ayrton, né? O Ayrton no lugar do Alan, né? Meio que foi mais pra cima do Cuiabá e conseguiu aí aos 60 minutos, mais ou menos 15 minutos do segundo tempo, num cruzamento do Ayrton Lucas, um golaço do Pedro. Pedro foi lá no segundo andar, fez aquele gol, então aí parecia que a coisa ia abrir, né? Mas não, cara, o Cuiabá continuou na sua estratégia defensiva, tentando segurar o Flamengo de qualquer forma ali e de repente conquistar uma bolinha no contra-ataque, só que não funcionou, né? Esse contra-ataque dos caras. Salvo algumas bolas que chegou ali, mas foi meio difícil, né? Não foi tão claro assim, né? O Flamengo realmente sim teve mais chance, foi pra cima, né? O goleiro Walter teve que trabalhar muito, né? A gente já vai ver as estatísticas do jogo aqui. O Flamengo foi pra cima, não foi por falta de vontade, né? E no fim a torcida até não aplaudiu o Flamengo, né? Reconheceu o esforço dos jogadores. Lembrando, os caras estão cansados, né? Dá a impressão que já tá cansando, porque imagina, né? O elenco do Flamengo não é tão grande assim, agora que tem os 5 lá que estão fora, né? Os 4, né? Então o Flamengo torcendo hoje aí pro Uruguai perder no Brasil e ter de volta seus titulares, né? Então assim, ó, só pra gente ter uma ideia, né? O Flamengo entrou com o Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Gerson, Alan, Pulgar, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. O Bruno Henrique já no primeiro tempo sentiu, né? E pediu pra sair. E entrou no lugar dele o Lohan, né? Pra mim o Lohan, não sei porque que não entra jogando, na minha opinião já tem que estar jogando, mas, né? Entrou o Lohan, também fez uma boa partida, mas o Flamengo hoje usou muitas laterais, né? Pra vocês perceberem. Toda hora a bola ou tava com o Ayrton Lucas, ou tava lá pelo lado direito, né? Com o Ayrton na esquerda, ou se não, lá pelo lado direito com o Wesley, né, cara? O Wesley também jogou bastante hoje, né? Foi bastante acionado, mas, né, o placar foi esse, 1-1, e o Flamengo segue líder no campeonato, né?
líder, né? Segue líder, ninguém vai encostar, pode ser que encoste alguém aí, que o Palmeiras encoste, pode ser que, o que eu acho difícil, que vai pegar o Bahia, né? Ou pode ser que o Botafogo encoste, né? A gente sabe que o São Paulo, né, ganhou do Bragantino, o São Paulo tá chegando, hein? Olha lá, Parmeira, vamos parmeirar de novo aí, São Paulo tá encostando, né? Então, aí quem que entrou no Flamengo? Entrou o Lohan no primeiro tempo, né, no lugar do Bruno Henrique. Aí depois entrou o Matheus Gonçalves. Como tropeçou com o Juventude, né? Muito também, mesmo jogando bem contra o Juventude. Não acho que o Flamengo jogou mal demais. O Flamengo ficou comprometido pela péssima atuação do Alan no primeiro tempo, que comprometeu o Flamengo. Talvez se o Flamengo jogasse como jogou o segundo tempo ou o primeiro tempo, não tinha empatado o jogo, que esse empate é uma derrota. Então eu acho que hoje está muito na conta da Copa América, desse absurdo, né, da gente não poder contar com os jogadores que estão na Copa América. O Flamengo sai da Copa América, quem sabe, ainda na liderança ou muito perto da liderança, com um grupo forte, fechado e com os reforços que vão chegar. Isso eu conto e acredito muito que possa ser importante com relação aí à questão desse retorno, porque o Flamengo será reforçado e tudo que o Flamengo vem sofrendo aí com os desfalques, com lesões e tudo mais, ainda tem o retorno do Cebolinha. De repente a gente tem 5 retornos importantes aí, justamente agora, caso o Uruguai seja eliminado, nem que não seja hoje, que seja na próxima rodada, né? Na semifinal. Mas que, cara, de repente, para daqui a 2 ou 3 jogos, a gente tem os jogadores de volta e isso vai ser muito importante. Eu acho que o Matheus Gonçalves também entrou bem, tá? Assim, pegando essa. Eu não vou ler quem foi que mandou esse superchat, tá? Que é a zoação, mas o Gé. O Gé, sobrenome Badura. Eu acho que os árbitros estão com raiva do Flamengo. É isso que eu acho que está acontecendo. Pô, o antijogo foi premiado hoje aqui. Ele parava toda hora. Ele não deixava. Ele não deixava o Flamengo jogar. Foi uma vergonha o que aconteceu. Uma vergonha o que aconteceu hoje aqui. Então é isso. Eu estou indo nessa, estou com compromisso com a minha comadre, mas a live continua e vamos com tudo, Mengão. O Choque, eu sinceramente passar a palavra para o Júlio aqui. Júlio, e aí, o que é que só você viu? Irmão, boa noite, galera aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo a gente aqui nos canais Paparazzo Rubro Negro, Rubro News, Gustavo Henrique dando choque, seus outros irmãos. Pô, irmãos, o Flamengo não jogou bem, né? O Choque falou bem, foi um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo, o Flamengo teve um pouco mais de gana, de disposição, não poderia ser diferente. O Flamengo estava perdendo no placar, né, por 1-0. E eu achei que, novamente, as jogadas pelos lados foram importantes para o Flamengo poder chegar ao gol. O Flamengo chegou ao gol numa jogada assim, com o Ayrton Lucas fazendo um cruzamento belíssimo para o Pedro. Aliás, no fim do primeiro tempo, Gabriel, meu irmão, o Flamengo quase já tinha chegado ao empate, né? Uma bola alçada pela direita, o Pedro cabeceou. Até senti que ele levou um leve toque ali na área, não foi suficiente para marcar de pênalti. Mas, enfim, esse leve toque tirou ali a concentração corporal do Pedro, que cabeceou, não estão com tanta força. E o Walter, bem posicionado ainda no primeiro tempo, evitou o empate do Flamengo ainda nos 45 minutos iniciais. Acho que o Flamengo fez um jogo abaixo. Esse jogo é o jogo da conta do chá, é o jogo do... E aí não é desculpa, porque a gente vem falando isso. É o jogo em que o time sentiu o desgaste, tanto que perdeu o Bruno Henrique, foi muito bem contra o Atlético Mineiro, contra o jogo grande, fora de casa. E o Flamengo, no primeiro tempo, muito engessado pela atuação péssima do Alan, né? Em que, quando o Flamengo precisava de um jogador um pouco mais incisivo ofensivamente, estava se escondendo do jogo, parecia que ele estava sempre o Flamengo com a menos, porque ele estava sempre marcado. Ele escolhia o lado errado do campo, a posição equivocada, né? E no segundo tempo, com a entrada do Lohan, embora o Lohan tenha entrado no lugar do Bruno Henrique, e com a entrada do Verton, o Flamengo ficou mais exposto, mas também ganhou mais território ofensivo, né? O Flamengo pressiona um pouco o Cuiabá no setor defensivo. O Verton, ele começou um pouco afobado, mas depois ele foi se reequilibrando, acho que a temperatura diminuindo e foi evoluindo. Acredito. Ela partiu meio que não oficial, extraoficial, numa sondagem dos 2 clubes que vão negar, não tem problema nenhum, mas confio naquilo que eu apurei ao staff dos 2 atletas, tá? De que o Flamengo e o Palmeiras, para que não gastassem dinheiro,
nesse exato momento, para que não se dispusessem a colocar grana de seus respectivos orçamentos, que estão bem definidos até o final do ano, lembrando que o Flamengo tem a obrigação de pagar o Gabigol, porque tem contrato até dezembro. Então essa história de que o Flamengo se dispõe a pagar para o Gabigol ficar até o fim do ano é mentira. Não se dispõe nada, o Flamengo é obrigado a pagar. Não tem nenhum tipo de benevolência, isso é um contrato, tá? Então não caiam nesse discurso furado. Mas, para evitar ter esse gasto até o final do ano, o Flamengo, claro, espera que haja uma compensação financeira por parte do Palmeiras, que até agora não veio nenhuma proposta por parte do Palmeiras ao Flamengo, com algum tipo de aporte para resolver essa questão, e, obviamente, fizesse com que o negócio saísse de forma imediata. O Flamengo quer uma grana e o dobro dela. Tá? No que eu apurei, repito, se fala nos bastidores lá no Conselho do Flamengo que aprovariam esse negócio com cerca de 40 milhões de reais nos cofres do Mengão. Beleza? Só que até agora nada disso partiu do Palmeiras para chegar e trucar o negócio. Por isso que o acerto verbal que existe entre Palmeiras e o staff do Gabriel não foi Promoção, gostinho de quero... rabiscado oficialmente no papel, assinado, o tal do pré-contrato. Primeiro que o Gabriel quer que tudo se resolva entre os clubes para que ele tome uma decisão. Flamengo, de fato, vai aceitar qualquer proposta do Flamengo? Se o Flamengo disser, o Palmeiras pode trazer um caminhão de dinheiro que a gente não vende agora, o Gabriel não vai assinar pré-contrato. Ele vai esperar até o final do ano e ele próprio, Gabriel, também entender se vai ter ou não oportunidades no Flamengo, porque ele segue afastado, tá fora do próximo jogo contra o Cuiabá também, no Campeonato Brasileiro, haja vista que ele tem 5 jogos disputados nessa competição. Se fizer 7, o Gabriel sequer pode se transferir para qualquer equipe do Brasil que jogue Campeonato Brasileiro Série A. Tá? Então existe esse dilema, por isso que ele segue afastado. Então até o Gabriel ter uma confirmação, uma sinalização do Flamengo positiva de que pode haver negócio imediato com tal condição, ele não vai assinar o acordo verbal, o acerto que ele tem com o Palmeiras. Tá? Entre Palmeiras e Gabriel, tá tudo resolvido. Tanto é que se fala que o negócio pode valer apenas a partir de janeiro de 2025, com o Flamengo não recebendo nenhuma compensação e o Gabriel saindo gratuitamente para vestir as cores do Palmeiras, tá? Só que o que se ventilou nessa consulta ao staff dos dois lados, e claro que o staff do Gabriel não tem nada a ver com isso, falou tudo bem, eu quero que o Gabriel vá pro Palmeiras, tem que ver o lado do Dudu. Era de que esses dois grandes ídolos e ícones pudessem trocar de lado. Por que surgiu essa história? O Flamengo, nitidamente, não quer mais o Gabriel. O Tite, também, com essa não solução da história, não quer contar com o jogador. Ele sabe também que não será titular como ele quer. Quer ter a minutagem para voltar a ter um futebol competitivo e sonhar com seleção brasileira. Tá? Então, se ele tem tudo isso em meta, no Flamengo hoje, pelas questões, estão complicadas e também por tudo que aconteceu recentemente. Tá? Ponto. O Palmeiras, pela diretoria, tá? E na voz da presidente Leila Pereira, deixou bem claro que o Dudu é um jogador negociável. A Leila toparia trocar o salário do Dudu pelo do Gabriel. Isso ela expôs publicamente de que gostaria de vender o Dudu para o Cruzeiro. Lembram a época? Aquela entrevista bombástica? Que colocou praticamente o Dudu contra a parede. Só que o que ela não contava... Sai nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly 8. A gente trouxe aí, galera, um pouco aí do pós-jogo, né? E o Flamengo empatou, infelizmente, conseguiu um empate aí, saiu perdendo por 1-0 contra o Cuiabá. E Pedro conseguiu aí no segundo tempo empatar, um gol de cabeça, né? O Mengão ainda conseguiu um empate, continua líder, né? Com 31 pontos. O Botafogo joga hoje ainda, o Palmeiras joga hoje. Então, mesmo com os resultados aí, mesmo se o Botafogo ganhar e o Palmeiras ganhar,
o Mengão ainda continua aí, né, na liderança do Brasileirão com 31 pontos, já foi 15 jogos, 9 vitórias, 4 empates e somente 2 derrotas, né? Flamengo aí continua firme e luta aí na briga pelo título Brasileirão. O próximo jogo do Mengão será dia 11/7, na quinta-feira, 20 horas da noite, no estádio do Maracanã, contra o Fortaleza. Então o Flamengo voltará nesta quinta-feira, próxima quinta aí, no Maracanã.